É ética relevante ou irrelevante nos negócios? Olhar apenas para o que é legal chega? Neste episódio eu vou falar da importância da ética dos negócios e de algumas ferramentas que nos podem ajudar a tomar decisões mais éticas. Olá Business Lovers, o meu nome é André Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando estão a ouvir este episódio, não é? Se estão a ouvi-lo logo após ele ter saído, é bom final de tarde, não é? Uma boa noite. Daí mesmo, não é? O Business After Hours. E espero que esteja tudo bem convosco. Nós já vamos aqui mais de meio do ano e até queria aqui fazer, entretanto, antes de falar do episódio, uma provocação, não é? Basicamente, estamos aqui mais ou menos a meio do ano. Aquilo que nós prometemos conquistar, nossos objetivos, as nossas resoluções, whatever, está conseguido? Sim ou não? Mais ou menos, poder estar melhor. Então eu vou-vos fazer aqui um apelo, que em realidade é um apelo para vocês próprios. Se realmente vocês acham que ainda há imagem para melhoria, que poderiam conquistar mais do que o que têm conquistado, tem aí disponível o meu planner, o Speed Up, que é mesmo isso, é um acelerador, não é? Neste caso de negócios e de vida pessoal e como um todo. Eu também sou dessas pessoas que acabam por não discernir assim tanto e pôr essas barreiras, trabalho, casa, família, vida pessoal, o que seja. Isto tudo deve estar em harmonia e tudo faz parte, principalmente para empresários, não é? Que acredito que fazem isso de todo bom grado, ser empreendedores, é isso que almeja mais na vida. E este planner, qual episódio? Este planner é destinado a mulheres empreendedoras que buscam então essa liberdade nas suas vidas, mais conquistas no seu trabalho, no seu progresso profissional, nas suas empresas. E tenho a certeza que resultará convosco, porque também resulta comigo, só se a pessoa não utilizar aquilo como com pés em cabeça, não é? Mas vão lá no meu site e procurem aí a abazinha do Planner, porque nós também fazemos sessões de Q&A para quem compra o Planner, por isso é mais do que o Planner, não é? Na realidade eu vou também ajudar-vos como é que eu pensei, esclarecer dúvidas quanto à utilização dele, como é que eu faço, porque é que há algumas coisas que eu considero importantes, e tudo mais. Basicamente é isso. E também outras questões que surjam no meio dessa temática, que têm a ver com gestão de tempo, produtividade, nós podemos falar sobre tudo, um pouco nesse sentido. Bom, e depois dessa provocação, vamos então aqui ao nosso episódio. Também vou deixar aí umas provocações hoje. E é sobre ética nos negócios. Este é um assunto que já tinha aqui há muito, juro mesmo, muito tempo para lançar. Eu acho que desde os primeiros episódios, nós já vamos no 45, eu tinha pensado aqui falar sobre ética nos negócios, mas é um assunto, embora que seja tratado de forma leviana, e eu vou tentá-lo assim, muito soft, falar só aqui algumas coisas, alguns conceitos, algumas coisas importantes, mas é muito denso, pelo menos da forma que eu aprendi, tem aqui muito que se diga, e se a gente se quiser pode-se dedicar só aqui a ética nos negócios, e tem muito pano para mangas, muitas situações, não é, que nós podemos avaliar por vários prismas, mas acima de tudo, pronto, eu queria dar aqui uma visão soft, prática, deixar aqui alguns pontos a ter em consideração. Eu diria até uns pontos na nossa consciência, até mais do que propriamente teorias ou coisa isso. Eu levo sempre muito para a prática das coisas, não é? Nós vamos depois aumentando a complexidade à medida que é necessário. E pronto, sem mais demoras, para não andar também aqui mais encher chouriços, não é? Que ia demorar tempo, não estou a fazer de propósito, mas pronto, estou aqui a explicar o contexto e efetivamente este é um episódio que eu tinha aí há muito tempo e foi preciso passarem 44 episódios para eu pensar como é que eu vou lançar isto, vai ser agora e vai ser assim. Ok, e então, será que a ética é irrelevante dos negócios?
A meu ver, não é? Mas depois cada um dirá por si. Eu acho que é preciso tomar decisões éticas, porque estamos a falar sempre de pessoas. E quando nós falamos de pessoas, não é? Há que ter em consideração aqui a ética, a consciência, o outro, etc. E muitas vezes as pessoas pensam, mas eu preciso tomar decisões éticas, como assim? Aplicar a lei não é suficiente? Eu acho que não é? A lei é uma coisa, ética é outra, mas já vamos ver isso mais à frente. Aliás, existe aquela máxima legal que diz everything that is not forbidden is allowed, ou seja, tudo que não é proibido, não é? É permitido. Mas por ser permitido quer dizer que estamos a fazer uma boa coisa? Uma coisa que é ética? Que vai de encontro à satisfação também do outro? Vamos ver. Ética e lei não são posições contrárias, na minha opinião. São coisas diferentes e que podem coadunar ou não. Então, se nós virmos, por um lado, imaginemos aqui uma matriz em que temos, por um lado, a lei, não é? Nós temos, então, a possibilidade de termos coisas ilegais ou legais, e temos a parte da ética, em que temos coisas que são éticas e outras coisas que não são éticas, ok? Então, e basicamente, nós conseguimos aqui discernir em uma coisa que é mau, não é? Ilegal. E quando uma coisa é ilegal e não é ética, é completamente errada, não é? Depois, temos uma parte em que temos o legal e o ético. Aqui, super cool, não é? Green, tá top, não é? Ótimo. E depois temos as áreas cinzentas. As áreas cinzentas que é quando nós consideramos uma coisa que é legal, mas não é ética, e outra em que é ilegal, mas até é ética. Então, pensar aqui em alguns exemplos, não é? Isto depois leva sempre a debate. E uma coisa que eu quero aqui falar quando nós falamos disto, de ética, e vou falar um bocadinho mais à frente numa framework, numa forma de pensar isto, a ética num problema de negócios, mas acima de tudo é ver várias perspectivas, não é? A forma como nós vemos as coisas nem sempre é preto no branco, não é? Nem sempre é assim tão fácil de definir. Então, nós, por exemplo, o que é que nós podemos ter como ilegal e não ético? A corrupção, certo? Acho que todos aqui concordam com isso. Pronto, depois fazer bons negócios em que todos lucrem, não é? Por assim dizer, temos a parte legal e do ético. Mas agora vamos imaginar em parte de legal, mas não ético. Então, o que é que pode ser aqui? Sei lá, poluição, até determinados limites, não é? Pode ser legal, não é ético, ou até aquilo que nós fazemos todos os dias, não é? Na forma como tratamos o lixo, ou isso. Por exemplo, vender produtos que são nocivos, não é? Armas, tabaco, sei lá, refrigerantes. Basicamente, são coisas que fazem mal, mas não é propriamente ético, mas é legal, não é? Se estivéssemos a falar de droga era diferente aí, ou pelo menos na maior parte da consideração da maior parte dos países é ilegal, não é? Mas nestes são produtos legais, mas não são propriamente éticos no sentido de que estamos a fazer mal, não é? Ao outro em determinada medida. Depois, em casos ilegais, mas éticos. Pronto, estamos aqui a falar, por exemplo, quando alguém, não é, denuncia alguém de alguma prática, de alguma coisa, mas que para isso teve que entrar por meios menos lícitos para encontrar informação, não é? Então, isso acaba por ser ilegal, mas ao mesmo tempo é ético, porque está a pôr ao de cima coisas que são importantes, não é? Que estão a afetar demais. Sei lá, doar comida ou medicamentos que passaram da data de validade. Não é legal. No entanto, pode vir, não é? Se aquilo não comprometer a saúde de ninguém, acaba por ser ético. Não é? Está a beneficiar aqui o outro. E então, muitas das vezes as empresas, e posto isto, pensam que
nós temos que ter aqui uma de duas soluções. Ou nós estamos a ter lucro ou nós estamos a ser éticos. Mas será que nós temos mesmo que pensar isso como uma... Assim mesmo, não é? Que nós só conseguimos fazer negócio e gerar lucros quando temos baixa ética e vice-versa? Talvez não é? Então, eu acho que, acima de tudo, temos aqui em consideração vários pontos no nosso processo de decisão, aqui ajustado à parte da ética. E, como eu falei há pouco, é sempre importante nós consultarmos outros nesta decisão. Então, como é que nós utilizamos aqui esta ferramenta que eu falei? Então, a primeira coisa, o primeiro passo, é nós reconhecermos qual é aqui o moral issue, não é? Qual é o problema aqui que pode estar em causa a ética. Perceber também quais são os stakeholders que são afetados e como. Depois, ter o maior número de opções possível, ou seja, pensar não só tenho esta solução ou esta solução, não é? Pensar aqui o maior número de opções possíveis. Depois, utilizar a nossa intuição moral e, ao mesmo tempo, consultar outros, porque vão ter diferenças éticas diferentes, até pela forma como vivem a vida, a forma de educação, de religião, etc. E depois chegamos a um final, a um julgamento, por assim dizer, moral e a uma decisão. Depois, cabe-nos a nós testar essa racionalização, não é? Porque nós somos muito bons a racionalizar, a dizer assim, eu faço isto, mas é porque isto. Então convém testar contra a nossa racionalização e ver o que é que os outros também acham isso. Pronto, no final estabeleceram uma intenção moral e finalmente decidir a forma como nos vamos comportar e como vamos controlar e implementar essa ação. Basicamente é isso. Assim, em termos de técnica para avaliar do ponto de vista ético algum problema de negócios em que isso seja importante. O que é que pode ser importante? Perguntas aqui. Tenho aqui mais ou menos um template de perguntas que podem ser importantes para resolver dilemas éticos. Então, qual é o problema moral? O moral issue que estamos a resolver? O que é que a nossa intuição diz? Não é? Esse é o primeiro ponto. Depois, vamos então, quais são os stakeholders afetados? Como é que eles são afetados? O que é que eles pretendem? Não é? Qual a importância deles? Isso é tudo importantes questões relativas aos stakeholders nesse desafio. Depois, como eu disse, what are my options? Quais são as minhas opções? Pensar aqui o número de alternativas possível, maior possível, para resolver o problema. Depois, de que forma as diferentes teorias éticas, isto é uma parte que eu não vou entrar aqui muito, porque lá está, como eu digo, isto, se quiser, dá para ser muito denso, mas provavelmente vocês já ouviram falar de deontologia, utilitarismo, egoísmo, Confúcio, o confucianismo. Pronto, e basicamente tem a ver com isso, não é? O que é que as diferentes teorias éticas me dizem, não é? Se quiserem simplificar, se for assim algo super soft para começar, tentou aqui um bocadinho resumir isto mais até a intuição, não é? E a deontologia, mas depois eu no final também dou aí uma ajuda sobre isso. Depois, quais são os meus bias, os meus preconceitos pessoais, não é? Aqui o pleonasmo, e erros que normalmente eu submeto. Ou seja, o nosso julgamento também vai ter muito a ver com aquilo que nós já são nossos preconceitos, e isso vai afetar a nossa decisão. Por isso, identificá-los nesta parte é importante para depois nós sabermos de que forma é que a resposta que damos a dar àquele problema tem o nosso viés comportamental, o nosso preconceito, nosso bias. Depois, que tipo de fatores podem estar aqui em causa?
colocar em causa a minha resposta. Isto também é importante avaliar. Depois, o que é que eu realmente quero fazer? Se encontro então novas opções, normalmente. E o que é que faria mudar a minha decisão? Esta pergunta é poderosa. E aqui, lá está, é tal que eu estava a dizer há bocado, que nós somos muito bons na parte da racionalização. Então pensar aqui nesta parte, o que é que faria mudar a minha decisão, vai-nos envolver aqui para a parte da racionalização e pôr em causa, se calhar, alguma teoria que tínhamos para trás. E bom, depois, aqui é uma coisa que, isto aqui lá está mais ao estilo framework, mas eu gosto muito de ser simples, prática, direta. O empreendedor tem que ser assim. Muitas vezes os nossos problemas de ordem não são coisas que levem, ou até poderiam levar, mas nós temos que ver aqui, a questão é os recursos que nós temos, o tempo que nós temos para gastar nisto. Quero uma coisa simples que me dê uma resposta, que eu tenha a noção que olhei para o problema e eu resolvi-o, não de forma ao calhas, mas porque realmente respeitei umas regras, ou porque perguntei-me a mim sobre determinadas coisas e o resultado foi este, ok? Ou seja, posso não ir por esse step todo, eu estou a fazer isto por conhecimento, porque acho que realmente é importante, mas em determinado ponto eu preciso às vezes de ser mais célere e simplesmente fazer avançar as coisas. Então, o que é que eu uso para mim, assim de forma mais rápida, se for o caso, em termos disto de ética? The Golden Rule, a regra de ouro. Isto é usado em todo o mundo, não é? A regra de ouro é conhecida em todo o mundo, é utilizada basicamente, eu acho que por todas as religiões, por isso tem pouco para onde falhar. Muitas vezes é utilizado na forma positiva, muitas vezes na forma negativa, mas basicamente o que é que diz? Na forma positiva, trata os outros da forma que tu gostarias de ser tratado, ou na forma negativa, não trata os outros da forma que não gostarias de ser tratado. E basicamente então aqui a Golden Rule acaba por resolver todos os nossos problemas, ou quase todos. E porquê? Primeiro porque é aceito para uma parte das pessoas, tal como eu disse, até isto é comum em religiões diferentes. 2. É fácil de entender, acho que toda a gente se reviu nisto quando eu disse. 3. A Golden Rule procura uma filosofia win-win, por isso, à partida, nós estamos aqui a ir para um lado mais ético. E depois porque a Golden Rule ajuda-nos quando nós precisamos de uma direção, não é? Quando, às vezes a marido nós sempre estava a fazer uma pergunta sobre isto. Ana, mas achas que eu devia fazer assim ou fazer assim? E foi a primeira coisa que eu lhe perguntei. O que é que tu gostarias que fizessem contigo? Se fosse no teu caso. Até porque se assemelhava à situação. Ele disse, eu não gostava que me fizessem isso. Eu disse, então tens a resposta. Às vezes coisas pequenas, não é? Que, sei lá, podem nem ter grande importância na altura. Ou, quer dizer, não vai matar ninguém, não vai fazer mal a ninguém. Mas faço isto ou faço aquilo. Aquilo acaba por nos dar a ser um bom guia aqui, seguir-nos pela Golden Rule. Então, poderíamos falar de, como eu disse aqui, de coisas mais aprofundadas, de ética deontológica, não é? A ética deontológica. Basicamente trata-se de uma norma em que não deve ser violada em hipótese alguma, não importam as consequências. E depois nós temos aqui, por outro lado, estes são os dois conceitos mais utilizados, ou seja, a ética deontológica e a ética consequencialista. Por outro lado, como eu disse, a consequencialista, isto hoje não está fácil, sendo o exemplo mais utilizado o utilitarismo, ok? De acordo com esta teoria, uma ação é correta se gera mais felicidades que as outras opções disponíveis. Então, vamos traduzir isto, não é? Por miúdos, como se costuma dizer. Imaginemos que nós temos um médico que tem um número limitado de medicamentos ou de algum tratamento e que tem que escolher a quais pacientes vai salvar, não é? Pois cada um tem aqui os seus argumentos. Mas aqui pela lei do utilitarismo, que é uma ética consequencialista, ele provavelmente vai optar por escolher os pacientes que possuem mais probabilidades de viver, certo? Ou seja, irá usar como critério para a sua decisão as consequências de cada opção disponível. Quando eu lá em cima falava daquelas
das diferentes teorias éticas que nós podíamos apelar ali para analisar o caso, era disto que eu estava a falar, de ontologia, utilitarismo, egoísmo, confucionismo, esqueçam, pronto, vocês entenderam, confucionismo, e podíamos falar sobre isso, pronto. Então é isso que nós estamos a falar, só não queria ir aquele detalhe porque acho que não é o importante. Pronto, se vocês aplicarem no Rule Don't Rule, eu acho que resolve grande parte dos problemas. Depois, eu trago até 3 exemplos, podem aqui, para não me esquecer de falar sobre eles. Algum tipo de decisões, uns na vida mais profissional, outros mais na vida pessoal, sobre isto. Então, há uns tempos, quando deflagrou a guerra na Ucrânia e houve a questão das centrais nucleares, de poder haver aí um derrame nuclear, não é? Um incidente, um acidente de grandes proporções a nível nuclear. Alguém, por algum motivo, não sei se falou, em iodo. Depois sabem como é que é este fenómeno de depois, especialmente a televisão, extrapolar tudo. Não é? Então alguém se fala de iodo. Então eu sabia de um negócio que vendia comprimidos de iodo, mas no sentido, sei lá, quase estético, entendem? Não sei muito bem dizer. Não é propriamente medicinal, não é? Não é uma farmácia, não é alguém que ficou sem a tiroide e precisa tomar alguma coisa assim. Não é que eu entendo dessas coisas, mas pronto, não tem a ver com isso. Mas pronto, mais, sei lá, aquele tipo de suplemento que nós usamos, acho que é a melhor palavra para isso. E então, eu sei que vários negócios estavam-se a aproveitar para surfar essa onda, não é? E o que está a vender agora é isto. Então vamos carregar nisto para quem está à procura. É ético, não é ético? É assim, legal não é de certeza, não é? Ninguém está a dizer uma mentira. De todas as formas, também não acho que um negócio se deva reger, um negócio a sério, uma empresa a sério se deva reger por ondas. Na altura cheguei a falar disto. Mas, acima de tudo, será que despolutar ainda mais essa procura? Eu sei que os meus concorrentes provavelmente fazem, mas eu tenho que ter algum grau de diferenciação para os meus clientes, nem que seja a minha consciência, a minha ética ou whatever. Será que é fixe isso? Está a despolutar ainda mais uma procura, tentar intencionalizar essa procura por algo que eu sei que não vai ajudar as outras pessoas e estão a ser levadas por um determinado pânico. Não sei. Deixa pensar. Depois, um outro caso que foi também de uns colegas que eu ouvi que vamos dividir o acesso a um curso que compraram. Pagamos a meias, não é? E temos acesso aos dois. E eu pensei, será que vocês gostavam que vos fizessem isso a vocês? Não é? Vocês que de alguma forma pudessem comprar um serviço, um produto, alguma coisa que dava para 2 pessoas quando supostamente devia ser para uma, não é? E depois vem a nossa racionalização. Mas quem vende isto tem muito dinheiro. Está bem. E isso é razão para nós fazermos o que fazemos? Ou a razão tem que estar dentro de nós e daquilo que nós achamos? E depois tem até um terceiro caso, que eu lembrei aqui, mais pessoal. Há uns tempos, o meu pequenino, o Rodrigo, fui com ele tomar um pequeno almoço e depois ele tem assim um olhar de lince para tudo que é coisas que vêm enfeitadas de bonecos, seja Peppa Pig, Cocomela, no que seja. Naquele caso era da Patrulha Pata e ele lá ao longe conseguiu ver um bonequito da Patrulha Pata. E pronto, eu pensei, pronto, eu não se calava, e eu assim, pronto, lá vai dar mais não sei quanto dinheiro para isto. Então eu digo, olha, meta isso na conta e vem à minha vida. E não é coisa que eu costumo fazer, mas por acaso, como era vários itens, e estava a guardar a fatura e efetivamente reparei, eu até acho que a minha mãe está a dizer, isto deve ter custado dinheirão, eu nem sabia quanto é que aquilo tinha custado. Eu fui ver a fatura, e porque como boa pessoa das finanças eu peço fatura em tudo, ou quase tudo, e eu vi que não tinha lá o dinheiro do bonequito. Então, na vez seguinte que eu fui lá, a senhora já nem era a mesma funcionária, mas eu disse, porque é uma questão de ética e de golden rule, não é? Disse, olha,
no passado dia X, eu vim cá e levei isto, mas vocês não faturaram, eu sei porque não tinha lá na fatura, tinha tudo menos isto. Por isso, por favor, diga-me que eu pago. E a senhora disse, já não se fazem pessoas assim. Eu não sei se isto é bom ou se é mau, não é? Para mim, eu até considero isto como bom. Mas saber que hoje em dia há muito meio mundo a tentar ultrapassar meio mundo custa-me um bocado. Mas pronto. É esta a minha mensagem, é a mensagem que eu gostava de falar. Acabou de passar aqui um bocadinho de ética para consciencialização, ou de ambos. Espero mesmo que este episódio tenha tocado aí em alguma coisa diferente. E pronto, é isso. É um episódio um bocadinho mais curtinho, mas profundo e deixar a pensar. Espero que vos tenha sido útil. Obrigado por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem na plataforma que estão a ouvi-lo. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!